agreguei agora ao Pacture um novo equipamento, então você está olhando ele aqui, que é um transmissor de temperatura. Da mesma forma como no transmissor de pressão, ele está lendo um valor de temperatura e um valor de miliamperes, quer dizer, ele lê um valor de variável de processo e ele está lendo um valor de temperatura em saída de 4 a 20 miliamperes. Nessa situação, eu estou fazendo a comunicação agora com um transmissor de temperatura também da SMART, que é um TT301, né? Que é o que você vê aqui, certo? Dentro dessa estrutura, eu posso ter indicação, eu posso ter configuração, eu posso ter definições de calibração, né? Ela é um pouco mais simples que a do transmissor de pressão. Mas se eu entrar, por exemplo, em blocos, eu vou ver o fabricante, eu vou ver o tipo do dispositivo, eu vou ver o ID, eu vou ver o tag, né? E dentro dessa estrutura, eu posso descrever ou colocar algumas informações e alguma mensagem, né? Entrando aqui em Device, eu leio o serial number do equipamento, informações de revisão de software, né? De hardware, o mesmo ordering code que nós vimos para o transmissor de pressão, aqui é mostrado para o de temperatura, né? E ele tem inclusive a leitura do número de série da placa principal, certo? Dentro dessa placa principal, a gente tem essas leituras de comunicação. Então aqui eu posso também, né, dentro da estrutura de configuração, ter uma estrutura de leitura ou de escrita. Então eu posso ter uma proteção de leitura ou de escrita. Eu posso ter uma informação de burnout, quer dizer, se o equipamento tiver algum problema de hardware, ele pode, por exemplo, ou um corte de um cabo, né, de comunicação, ele pode dar uma mensagem no display que pode ser de 3,9, 3,90 alguma coisa, ou então de 21 miliamperes, indicando que ele está com uma informação fora da faixa de trabalho, como nós vimos em alguns casos para o transmissor de pressão, onde a gente colocou, né, a estrutura referente a 20,5 miliamperes que estava fora da faixa de trabalho. O display, por exemplo, aqui está indicando temperatura, né, e saída. Então, da mesma forma, eu tenho aqui o Observe, que nós vimos lá no transmissor de pressão, e aqui, em função da temperatura, né, a gente pode estar lendo basicamente a mesma coisa que eu estou vendo no display, certo? Então, essas leituras aqui estão proporcionais e mostrando para a gente que a leitura do software bate basicamente com a leitura do transmissor, né? Da mesma forma, eu posso estar configurando também o sensor, né? Então aqui nessa situação eu tenho uma simulação de um PTC em EC, tá? Então eu tenho um PTC em EC a 3 fios, certo? Então é por isso que eu estou lendo no display do equipamento, né, uma informação de temperatura. Eu vou mudar aqui, por exemplo, o valor de temperatura, estou variando, né, posso estar variando de um valor inferior até o máximo, vou colocar ele no valor mínimo para você ver. Ó. Então eu estou mandando aqui um valor próximo de 0 de corrente e temperatura 0,2. Olha, está lendo 4 miliamperes, né? E ele está lendo praticamente 0 graus Celsius. Por quê? Porque isso aqui está simulando uma PT100. A PT100, né, a 0 graus indica que ele está lendo uma resistência de 100 ohms. Então eu simulei aqui uma resistência mínima, né, em torno de 100 ohms, para fazer essa leitura, né, de temperatura. Eu posso, por exemplo, mudar essa informação para ohms. Ó. Então, eu estou aqui com ohms. Vou deixar, por exemplo, a, sei lá, 200 ohms, eu não sei exatamente qual que é o sensor, e vou deixar também a 3 fios. E vou mudar essa informação para o display. Então, quando eu mandar essa informação para o display, tá?
eu vou estar lendo a PV de novo, certo? E ele vai estar lendo agora ohms, ó, 99,9, 100 ohms, tá vendo? Então ele agora está passando a fazer uma leitura de resistência elétrica, certo? Ok? De 99,9. Lembra que eu falei 100 ohms é o valor que ele dá como 0, né, graus Celsius. Então agora, ao invés de estar lendo, né, um valor de temperatura, ele vai ler um valor de resistência elétrica. Olha lá. Que, na verdade, é a simulação de um potenciômetro. Então, na entrada desse equipamento, eu tenho um potenciômetro que vai dar aqui, vamos até ver o máximo que ele vai estar dando dentro da estrutura. Acho que é 500 a 297, 300 ohms, né? E aí, se eu converto isso para um RTD, ele vai pegar esses valores de resistência e converter em temperatura. Então, é uma forma que a gente tem de mostrar a diferença de um para outro. Então, se eu for aqui no meu sistema, né, coloquei a conexão a 3 fios, como nós vimos, e aí ele passou a ler essa informação aí, né, que é o range de trabalho. Eu posso voltar, eu posso ler de novo RTD, configurar um PT100 IEC, que é a referência que eu tinha, a 3 fios. Então esse sensor de 0 a 300 ohms passa a ser agora um termopar, né? E aí isso, na minha estrutura, vai voltar ao que eu tinha, né? Vamos aguardar aqui um instante. Olha lá, ele vai fazer uma leitura novamente, ó, ele vai ler um valor de resistência e vai ler 550 graus. Quer dizer, ele converte o que o potenciômetro está lendo em resistência e vai converter isso direto, né, num valor de RTD. Então, se a gente for aqui no valor de Observe, ele vai fazer as leituras correspondentes. Então, eu posso estar configurando, né, novamente o display do equipamento. Eu posso estar lendo sensores diferentes, né? Vou pedir para ele entender que isso aqui é 3 fios. Ele também tem, né, um PID, então esse equipamento ele pode estar trabalhando como controlador, certo? Então dentro dessa estrutura aqui ele lê, né, o meu equipamento como um PID, certo? Então ele mostra aqui que está sendo feita essa leitura, né? O PID está desabilitado, eu não tenho a intenção. E aqui na calibração a gente pode definir qual é a faixa de trabalho. Então agora eu tenho um RTD e a faixa de trabalho vai de menos 200 a 850, certo? Eu posso definir essa leitura. Eu posso recalibrar essa configuração para ele estar lendo novamente. Então eu estou lendo no máximo do meu sensor, mas eu posso calibrar sem referência, como a gente viu lá no transmissor de pressão, ou com referência colocando, por exemplo, aqui um calibrador, né, de temperatura, que é o que a gente faz durante o treinamento, para mostrar como fazer essa calibração com referência, certo? Da mesma forma que o transmissor de pressão, eu posso fazer um trim de corrente, um trim de zero, né? Eu posso pedir para o equipamento referenciar um determinado ganho e recobrar as informações de fábrica, né, do meu transmissor, certo? Então eu posso, como no transmissor de pressão, fazer uma leitura de fábrica, recobrar do sensor as informações do equipamento, certo? E passar as informações de fábrica, certo? Em cima do que eu fiz na calibração, né, ou das informações do sistema. Da mesma forma como no transmissor de pressão, eu tenho um reset, eu tenho um contador de operações, eu tenho a informação de ter um report e de mudar também o endereço do dispositivo para comunicação HART. Tá certo? Posso, da mesma forma, fazer uma modificação de parametrização do equipamento, então caracterizo
eu coloco algumas informações referentes à identificação, configuração e calibração, né? E salvar isso para fazer uma descarga futura. E o nosso Observe, fazendo a medida, né, de comunicação do equipamento dentro da estrutura de trabalho. E também, como temos aqui um diagnóstico, como nós temos o mesmo fabricante, a gente tem, por exemplo, informações de diagnósticos online, né? Então eu tenho aqui a comunicação do dispositivo e algumas informações que podem ser mostradas diretamente pelo software, né? Lembrando que o Pacture é um software basicamente aberto, aonde na sua estrutura eu configuro tipo uma interface, né, que a gente chama de DTM, que é um driver de comunicação. Então eu baixo lá da internet os drivers do fabricante que quero, e ao comunicar com uma interface serial que é universal, eu comunico com os devices a partir dos DTMs dos fabricantes. Essa tecnologia é chamada de FDT-DTM, certo? Onde o FDT seria praticamente o ambiente de configuração e o DTM são os drivers que eu coloco de todos os fabricantes aqui, né? Então é por isso que eu posso pegar uma interface, né, que é, por exemplo, aqui da Vivace, que pode ser da Smart, que pode ser de qualquer outro fabricante, e agregando um software de custo zero, né, porque isso aqui eu baixo também praticamente aí do sistema, eu baixo ele da internet, e aí eu configuro esses devices, né, de acordo, tá? Então, só para mostrar para você, eu vou desabilitar aqui, ó, vou desconectar, certo? Eu vou tirar essa interface e vou colocá-la novamente. Então, eu vou eliminar o equipamento, tá? Então, vou fechar o software, né? Você mudou os dados, quer salvar? Não, tá? Então, eu vou fechar o software aqui. Ok, essa é a minha configuração. Eu estou aqui na minha tela do meu notebook, eu vou escolher então o Pacture, né? Eu vou executar como administrador, vou abrir o Pacture, então eu instalo isso. E dentro da estrutura do Pacture, eu posso, por exemplo, adicionar um instrumento. O primeiro instrumento que eu vou adicionar é a interface Heart, né? Lembra que eu falei para vocês que eu tenho aqui a interface da Vivace? Então, eu instalo essa interface, eu dou uma olhada aqui nos parâmetros de configuração dela, né? Então, verifico que ela está na COM 7, que é a COM que a minha USB está configurada, e aplico, então, essas informações. Na sequência, eu vou procurar na biblioteca de DTMs o equipamento que eu tenho e quero comunicar. No caso, eu quero adicionar um instrumento. Então, ele vai pegar a biblioteca dos equipamentos que eu tenho aqui, tá? Então, eu escolho, por exemplo, o LD, né, o TT301, que é da Smart, né, agregando esse equipamento na minha configuração. Ok, agreguei os transmissores, ele também está com endereço 0. Eu venho aqui em Host e peço para conectar, né? Supondo, lógico, que a interface está no meu notebook e que o outro lado da interface está conectado na borneira do meu transmissor. Olha lá, ele abre a comunicação e eu venho aqui em parâmetros online, e tenho acesso àquela árvore que eu mostrei, né, com as informações do transmissor que eu quero configurar. Isso daqui é muito interessante quando eu estou fazendo, por exemplo, processos de comunicação de campo, né? Estou fazendo processos de instalação de projetos, por exemplo, e quero fazer uma rápida configuração ou colocar os equipamentos em comunicação, né? Então eu estou num processo de comissionamento e aí eu tenho vários dispositivos de vários fabricantes.
eu posso agregá-los aqui com uma interface de comunicação universal e com os DTMs desse fabricante e ir pontualmente classificando as informações regidas, os dispositivos, configurando todas as informações, né? Referenciando aqui informações de sensores, né? Dados de calibração. Então eu posso fazer tipo online para vários equipamentos, posso entrar dentro da árvore e configurar os equipamentos e fazer todo esse procedimento de configuração.